gente faz volume na estante. Vê se o povo está chegando. Ó, o povo está chegando, tá vendo? Já. Eu mostro os 5 aqui. O povo que está chegando, chegando. Marca aí a Rosana, que ela perguntou naquele dia. Compartilhando. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. Hoje nós retornamos com a nossa live, o nosso programa Anunciai, na perspectiva de que nós precisamos, com a Bíblia na mão, olhar os textos e a gente vai conversar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura. Nos outros encontros nós refletimos bastante sobre tantas coisas, sobre a composição da Bíblia, os 73 livros canônicos para nós católicos e 67 para os cristãos protestantes. Mas a proposta é a gente ir olhando os evangelhos para a gente se situando dentro da Sagrada Escritura, para a gente aprender a manusear o livro sagrado. E hoje nós vamos começar a olhar o Evangelho de Mateus. Nós já falamos da composição, como ele se organiza no formato de 5 livros, porque lembra o Pentateuco. E nós vamos olhar para o Evangelho de hoje, mas antes nós vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, Lidão. Boa noite, Vitória. Boa noite, Padre. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Então, e há 15 dias atrás, semana passada, nós não estivemos aqui por causa da Semana de Louvor, mas essa semana nós estamos aqui. Vocês também, na medida que a gente for conversando, nessa uma hora que nós vamos estar juntos, vocês que estão nos acompanhando podem nos fazer perguntas, que a gente vai discutindo, para poder a gente tirar algumas dúvidas sobre o Evangelho de Mateus, especialmente olhando o capítulo 1 do livro da genealogia de Jesus. Eu vou pedir para a gente começar lendo e a gente vai parando e conversando sobre. Falávamos a semana passada sobre as mulheres, elas vão aparecer aí. Se você estiver com caneta e papel na mão, é bom que a hora que as mulheres solteiras aparecerem, você marca o nominho delas. Bom? Se a gente já vai... Deixa eu baixar o volume do meu celular que está falando alto aqui. Pronto. Tá bom? Então começa lendo aí. Vamos ler? Vamos lá. Pode ir. O nascimento e infância de Jesus. Ascendência de Jesus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, peraí. Nós encontramos aqui na genealogia de Jesus uma coisa importante. No primeiro encontro, vocês se lembram que, olhando para um autor sagrado, ele não gosta de falar genealogia, ele gosta de falar origem. Não é? Então, para esse autor que
que eu estou estudando, que nós estamos olhando para ele não gosta de falar da palavra genealogia. Ele gosta de origem e por vários motivos, né? Mas na genealogia de Jesus, na perspectiva de Moisés, de Mateus, ele começa dizendo, falando de uma coisa. Ele é, por identificação, rei. Por que ele é rei? Porque ele é filho de Davi. Então, aqui nós já encontramos uma característica importante. Ele é rei porque ele é da descendência de Davi e ele é Messias por causa de outra descendência. Qual? De Abraão. Então, ele é rei e Messias. Então, todas as vezes que nós formos olhar para o Evangelho de Mateus, você vai identificar Jesus como rei e Messias, e já aparece aqui na genealogia, não é? No comecinho da genealogia. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, que é rei, e de Abraão. Continua. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui nós não temos nenhuma dificuldade, né? Todos nós sabemos disso aqui. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente não vê dificuldade nenhuma nessa genealogia aqui, né? Como é que é? Abraão é o pai de Isaque. Vocês se lembram o que Abraão fez com Isaque? Abraão ia ofertar a Deus Isaque em sacrifício, né? Porque Deus queria testar a sua fé, a sua obediência a Deus. Por isso, é isso, Pai, que Abraão é o pai da nossa fé pela obediência a Deus. E o Cordeiro já tem uma ligação com Jesus Cristo. Se a gente pensasse, né, se a gente não pensar nem no Cordeiro, né? Porque o Cordeiro ele aparece lá no Isaque. Isaac está em cima do negócio, lá da fogueira, e aparece um cordeiro do lado, né? Mas, olha que engraçado, ó. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac é aquele que foi... O que Isaac levava mesmo nas costas, quando ele ia pro matadouro lá? Ele levava feixe de lenha. Sim. Levava madeira. Jesus levava o que nas costas? A cruz. O madeiro. O madeiro. Presta atenção. Jesus não carregou cruz. Jesus carregou uma parte da cruz. Quando eles iam crucificar as pessoas, eles não levavam a cruz. Aquela parte que era fincada no chão, ela já estava lá. Então, no percurso do lugar do julgamento até o lugar do assassinato, a pessoa que ia morrer levava o madeiro. Não levava a cruz. Levava o madeiro da cruz. Então era essa parte aqui. Olha a simbologia como é interessante. É porque a gente está adiantando algumas coisas, mas se a gente pensar em Isaac, quando eles saíram, a lenha ia num esse cachorro é de brincadeira, né? Pode deixar ela. O Abraão levou a lenha no jumento, tem todo um simbolismo também, mas quando chegou em determinado lugar, aí ele tirou a lenha do jumento e colocou nos ombros de Isaac. E chegou lá e fez o coisa. Tá, mas vamos aqui. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó. Quem era mesmo? Jacó? Vocês se lembram dele? Na Sagrada Escritura? Jacó ele tinha outro filho. Ele foi um dos muito importantes nas tribos, né? De Jacó teve quantos filhos? Quantas são as tribos? São as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó. Esse Jacó é o Jacó das tribos. Esse é o Jacó.
Então Jacó é esse rapaz aqui. Jacó, pai de José do Egito. Pai de José do Egito. Ah, tá. Então ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Olha que legal, né? Então essas 12 tribos de Israel carregam o nome dos filhos de Jacó. Então até aqui a gente não tem nenhum segredo. Né? Padre, por isso as tribos de Jacó? Por isso as tribos de Jacó. Né? Que a gente não vai falar dessas tribos alinhadas com os apóstolos agora de jeito nenhum. Mas tem tudo a ver. Então, Abraão era o pai de Isaac, aquele. Isaac foi o pai de Jacó. E Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Por que ele não coloca os outros irmãos aqui, será, hein? Porque o reino de Israel, as 12 tribos, num dado momento, ela foi unificada. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, um dos reinos ficou Judá, e o outro reino, a outra parte de cima. Não é? Então, a gente tem aqui, ele não coloca os 12 justamente por causa disso aqui. Por causa do... Quando Jesus existiu, não existiam mais as 12 tribos. Sim. Aliás, isso aqui, nós estamos aqui, ó. Quando será que, para a gente se situar, quando será que viveu Abraão? Eu tenho uma dificuldade grande de me localizar nesse tempo. Se você pensar, Abraão deve ter vivido há pelo menos 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo. Pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Porque Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Ele é mais ou menos muito anterior. Então ele viveu aí pelo menos uns 2000 anos antes de Cristo. Né? Se tivesse vivo, estaria com uns 4000 anos. Já, esse rapaz aí. Tá, então nós estamos nos situando aqui, né? Tá? Paramos em Jacó, que gerou Judá e seus irmãos. Continua. Judá gerou Farés. Não, peraí. Sim. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Hezron. Você está falando de Jerusalém, né? Tá. Beleza. Então vamos lá. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Hezron. Hezron gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Tá bom, para aqui. Vocês já identificaram uma mulher aí mais ou menos sem nada? A Zara. Não. Aminadab. Aminadab é... Com Tamar, Judá foi o pai desse nome aqui. Judá gerou Farés e Tamar. Pronto. Farés e Zara de Tamar. Tamar é a primeira mulher que aparece. Ah, é? Zara não é... Não, Zara é, mas a mulher solteira é Tamar. É Tamar. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Hezron, e Hezron foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab, e Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Aí aparece uma aqui, ó, a outra. Quem é a outra? Aparece logo em seguida, depois de Naasson. E Salmão com Ruth. É a Ruth, né? Ruth é a outra mulher. E essa Raab também? Raabe é outra mulher. É outra mulher. Olha aí, vamos identificar as mulheres que estão aí, e depois a gente vai identificar se elas estão a acompanhar, porque há um corte na genealogia. Você vai olhar que há um corte. Por isso que o autor daquele dia ele vai dizer que se a gente somar gerações, nunca vai bater nas 14 gerações, né? Tá, mas vamos continuar.
Vocês já identificaram Ruth, Tamar, quem mais? Continua lá. Rabi, Com Ruth, lê. Salmão gerou Boz de Rabi, Boz gerou Jobed de Ruth, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Pronto. aqui termina uma Não, aqui já passou várias gerações, né? Mas aqui nós encontramos uma figura importante, que não é Davi, é Jessé. Jessé foi quem gerou o Davi. E vocês se lembram, né, lá na Sagrada Escritura tem uma coisa interessante. Quando da questão da unção de Davi. Porque Davi estava no campo, e aí... A palavra de Isaías diz, não é? O broto do tronco de Sim, Jessé. mas aí Isaías é bem depois. A gente vai achar isso aqui no livro dos reis. Sim. No livro dos reis que vai falar de Davi. Muito, muito tranquilamente, né? Se você for olhar aí, tá até no seu rodapé, nos seus númerozinhos aqui, vai aparecer o livro dos reis, para você comparar. Segundo Reis. Vai lá, 24, 16. vai lá no segundo reis. Lá no Antigo Testamento. Que é bom para a gente mexer com o livro, porque assim a gente vai ganhando. Minha letra é tão miúda. Assim a gente vai ganhando habilidade com Hoje, isso. Segundo livro dos reis, não é? Segundo Reis, 24, 26. 26. Isso. 24 a 26, né? 24, 26. Não, desculpa, é 24, 16. 24, versículo 16. Isso. Show, 24? Deixa eu ver. O que diz no 24, 16 sobre... 24, 16 diz assim. 22, 24, 16. Ele diz: todos os homens valentes, em número de 7.000, os ferreiros e os artífices em número de 1.000, e todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio na Babilônia, pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, o rei da Eu acho que Babilônia, não é isso aí. não é não. Não. Veio que versículo... 24 e 16. Filho. Mas segundo ou primeiro reis? Segundo. Segundo reis. Porque está essa citação no... Dá uma olhada nela direito. Porque a citação que está aí é 16, 24, 16, segundo reis. Segundo reis, 24, 16. Aí tem Esdra, Tá, mas deixa essa citação aí em stand-by, porque ela vai indicar uma coisa importante mais lá na frente, porque o Jessé é o pai de Davi. Jesus Cristo é da linhagem de Davi, mas por causa de quem? Por causa de José. Maria não era da linhagem de Davi. Era José. José que é da linhagem de Davi. Quando José assume para ele a filiação ou a paternidade de Jesus Cristo, aí ele dá para Jesus Cristo a condição de ser chamado filho de Davi. Eu não entendi. Repete, por favor. Quando José assume a paternidade de Jesus Cristo, aí ele dá a ele, é como se ele desse o sobrenome. Sim. Aí ele dá para ele essa condição. Por isso que a profecia se cumpre. Entendeu? Tá, mas continua lá no texto. Depois a gente olha lá depois a gente vê isso aí. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Vocês se lembram dessa história aqui? Me lembro que o rei Davi se apaixonou por a mulher do chefe da guarda. Urias era o chefe da guarda de Davi. E Davi, o Urias era o homem de confiança dele, estava no fronte da guerra, e a mulher de Urias, diz o texto sagrado, ela era encantadora, uma mulher bonita. E ela estava tomando banho do rio, e Davi viu
essa mulher tomando banho no rio, aqui está o pecado de Davi. Ele estava com tudo direitinho, mas o pecado dele foi aqui. E ele sofre muitas consequências por causa desse pecado aqui. Porque além da mulher de Urias ter engravidado, ele manda matar o Urias. Manda, simula uma guerra, não é? Para ele ir à frente. Não, a guerra existia, mas só que ele pediu para que, como ele era o valente guerreiro dele, vá à frente, porque ele sabia que ele ia morrer. Então, a história muito legal que a gente encontra na Sagrada Escritura de Urias e Davi é muito legal, porque o fruto do pecado dele não é vive. Continua. É muito legal isso aqui. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Veja, aqui nós temos algumas figuras muito importantes no Antigo Testamento. Quem são essas figuras importantes no Antigo Testamento? Por isso, ali aparece aquela citação da Babilônia, entendeu? Sim, dos reis. Dos reis da Babilônia. Porque você tem no reinado ali, o Joaquim, você tem Josias, você tem Manassés, você tem Ezequias, você tem muita gente que reinaram antes do exílio da Babilônia. E é interessante quando a gente lê, por exemplo, os profetas, quando a gente vai olhando os profetas, que essas figuras vão aparecendo e eles vão tentando alertá-los para que não façam aliança, por exemplo, com o Egito. E eles teimam em fazer essa aliança com o Egito. O Egito é um território muito antigo. Né? O Egito é extremamente antigo, das nações mais antigas do mundo. E o Egito foi muito poderoso durante muito tempo. Do mesmo jeito que a Babilônia... Vocês sabem onde é a Babilônia? A Babilônia é hoje onde está... esqueci. A Babilônia é o Iraque. Quando teve todo aquele conflito, não é? A Babilônia e o Iraque. O rio Tigres e o Eufrates tão falado, está ali naquela região do Irã e do Iraque. Então é uma região que viveu durante muito tempo com muito poder, mas o Egito também viveu com muito poder. Porque ali na região do Mediterrâneo era um lugar de navegação deles, já na época, e era um lugar de porto, né? No mais a gente vai entender navegação não como a gente entende hoje, né? É uma coisa muito rudimentar. E essas pessoas ali na beirada do Mediterrâneo, eles viveram muitos conflitos por tomar terra, ter posse de terra. Então o Egito era uma potência muito grande. Antes mesmo de Roma, né? O Egito era muito forte. No tempo dos faraós. Tanto é que na saída do Egito, quem era o comandante era um tal de Manassés II. Manassés II? Não esse que aparece Não aí, esse. mas era o Manassés. Eu achei no livro dos reis, aliás, no livro de Samuel, onde ele fala do Samuel 2, 3, 5, onde ele fala Davi ungido de Israel. Todas as tribos de Israel se reuniram com Davi em Hebrom e disseram: e aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Já no passado recente, quando Saul era nosso rei, eras tu quem conduzia Israel, e o Senhor te disse: tu apacentarás meu povo Israel e serás o seu chefe. Assim vieram todos os anciãos de Israel e
Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi concluiu com eles uma aliança em Hebrom na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando iniciou seu reinado. Ele reinou durante 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre Judá em Hebrom e 33 anos sobre todo Israel e Judá em Jerusalém. E essa questão de 40 é muito simbólico, né? Porque 40 é sempre o nome de uma geração. 40 tem a ver com os 40 anos do povo no deserto, a caminho da terra prometida? É porque, na verdade, o 40 na Sagrada Escritura não quer dizer 40 anos. É uma geração. É a totalidade. A totalidade das gerações. Então, por exemplo, quando ele diz que eles ficaram 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, isso quer dizer que aquela geração ficou no deserto. Ficou em tempo de deserto. Enquanto era liberta, né? Porque os 40 anos no deserto, os 40 anos de Davi, os 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus. Então, tudo isso aqui tem a ver com essa totalidade de tempo para dizer que o Senhor liberta todas as gerações. Né? Isso tem a ver com uma purificação, com um caminho de conversão. Sim. Até Deus. Até a terra prometida. É o tempo que eu preciso para me purificar até a terra prometida. E olha que engraçado, né? Moisés não viu a terra prometida. Viu de longe, mas não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Samuel. O Moisés não entrou na terra prometida. Ele morreu ali, na beirada. Vamos dizer que ele ficou esse tempo todo, né? Os 40 anos no deserto, mas ele não entrou na terra prometida. Alguns dizem que ele não entrou na terra prometida porque pecou e o Senhor deu, de certo modo, como castigo para ele a não entrada na terra prometida. E outros dizem que ele não entrou na terra prometida justamente porque era preciso que ele somente apontasse, que ele libertasse. São duas explicações que se dão, né? Porque vocês se lembram, né? Depois a gente volta aqui, vocês se lembram de quando acabou a água no caminho, que o povo estava morrendo de sede, e aí o Senhor disse, bate com bastão na rocha. Um dos pecados de Moisés foi a desobediência. Por quê? O Senhor disse, bate na rocha uma vez. Ele bateu 3. Era uma. Então dizem alguns, né, que um dos motivos pelos quais ele não entra na terra prometida é a desobediência. Né? E olha que esse homem lutou, hein? Mas desobedeceu quando. Então quer dizer, o que faz a gente chegar na terra prometida é a obediência à palavra. O que me faz chegar à terra prometida é a obediência à palavra. Continua lá. A gente tem Tamar, a gente tem Raabe e a gente tem Ruth. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Peraí, mas não tem uma coisa estranha aí? Tem, porque o Isaac, que lá no início que Isaac gerou Jacó, como é que Jacó gerou José? Como que é isso? Porque
bem distante uma geração da outra. Porque é outro Jacó. Ah, graças a O Deus. Jacó do José, lá do Egito, ele vira, sabe quem? Como é que é chamado o país hoje lá, que tem a capital de Jerusalém lá, como chama lá o país lá? Famoso, que guerreia com a Palestina? É o Líbano. Não, famoso, Israel. Não, diga de novo, volta aí nessa fala também. Jacó, depois que teve aquele processo todo de encontro com José do Egito, que eles se tornaram de novo uma família unida, ele se torna Israel. Ele é Israel. Deus dá para ele o nome de Israel. Daí as 12 tribos de Israel. Tá. Agora vocês entendem porque, por exemplo, a boa parte dos religiosos mudam de nome? Sim. Porque aquele que se doa inteiro a Deus, ele não é mais a mesma pessoa. Então não preciso mais desse nome. Eu preciso desse. Isso vai acontecer lá nos tempos futuros, né, de Jesus, quando com Paulo de Tarso, né, com Paulo, Saulo, Pedro e os demais. em tantas pessoas, né? Então, o encontro com Jesus, no Antigo Testamento isso aqui acaba sendo muito mais normal do que no Novo. Mas os religiosos pegaram isso para eles, né? Então, algumas congregações, né? Ela deixa de ser Maria e vai ser não sei que lá do Espírito Santo, não sei que lá, não sei da onde, né? Por causa disso aqui. Jacó foi a pessoa que teve muita fé. E olha só, uma expressão que aparece muito no Antigo Testamento, depois de Jacó, e aparece lá em Jesus, né? O Deus de Isaac, não, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Não necessariamente nessa ordem, né? O Deus de Abraão, De Isaac e Jacó. E Abraão era um homem de uma fé muito grande, porque ele viveu num tempo de seca, um tempo onde eles viviam, eles viajaram para o Egito em busca de mantimentos, deixando para trás o pai e o filho mais novo. Esse não é Abraão, né? Esse é Jacó. É um filho, o pai de José. Porque, na verdade, o José do Egito, olha que engraçado isso aqui, né? Lá nos estudos bíblicos, José do Egito é uma figura fictícia, né? José do Egito pode nunca ter existido. Ele é uma figura fictícia. Tanto é que a gente chama de novela. José pode ser que nunca existiu. Conta essa história para dizer que, né? Mas o José pode ser que ele jamais tenha existido. E aqui eu estou dizendo isso para nós e para vocês, né? Não é para tirar a fé de ninguém, né? Porque a nossa fé é em Jesus Cristo e esse existiu. Mas o José do Egito pode ser que nunca existiu. Como Jó, por exemplo. A figura Jó, né? Você já ouviu, né, isso aqui? O Jó é uma figura fictícia. Jó, com certeza, isso nunca existiu. Então é uma figura fictícia, né? Que ele conta isso, inventa isso para contar isso. Ele conta uma história para dizer que, né? Para dizer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que mesmo que o mal queira atingir, e mesmo que tire tudo da gente, o mal nunca vai poder tirar a nossa essência, que é a nossa fé. Não é isso que ele nunca vai tirar da gente. Mas o Jó, por exemplo, nunca existiu. Só para a gente se situar no Antigo Testamento, ó, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, é o que nós chamamos de mito. Né? Para quem já estudou um pouco de história, sabe o que é, de história grega, sabe o que é um mito, né? O mito da caverna. História belíssima dos mitos da caverna. Então é um mito. Noé é um mito. Porque a arca de Noé, ela nunca existiu. Quem estiver vendendo madeirinha de arca de Noé, ela nunca existiu. Então quer dizer, a construção da torre de
Abel. Aquilo lá nunca existiu. É uma história contada para dizer que o homem é egoísta, o homem é autossuficiente, ele quer tudo para ele, e porque ele quer tudo para ele, não consegue se comunicar. Então, como não consegue se comunicar, cria uma confusão, e a confusão gera desordem. Pronto. E muito menos mar vermelho que plebiscito e mar vermelho, né? E, aí é outra coisa, né? Ela existiu, mas não que nem a novela da Record. Sim. O cara chegou e pá, já, né, o negócio se abriu num milagre, não. Quando fala, se você, que a gente não vai olhar isso agora, mas se a gente for olhar no rodapé de Jerusalém, quando fala da travessia de Mar Vermelho, ele vai dizer que é o mar de juncos. O que é junco? Você lembra o que é junco lá no Nordeste? Tipo cipó, né? Tipo capim, né, que nasce na beira do rio. Os rios dá muito junco. Tá boa. Tá boa. Sabe o que é Tá taboa? boa, sim. Então aquilo. Então o rio, vamos pensar assim, ó, tinha aquele mar de juncos e por baixo tinha uma laminha. Aí eles passaram ali. Só que eles eram inteligentes, ó. Eles passaram o tempo da vazante do rio. Agora eles passaram, choveu na cabeceira do rio, o rio enche. Eles não conseguiram atravessar para o outro lado. Simples assim. Olha a capacidade racional de Moisés. Falou, vamos passar nesse tempo aqui, não é? Também não vamos pensar que todo mundo veio do Egito. Né? Teve muita gente que não quis vir. Ficou. E aí, vamos passar aqui. Quando o rio Nilo, quando chover na cabeceira do Nilo, lá em cima, essa água vem em torrente. Isso aqui vai encher. Encheu, vamos lá de novo, a gente já tem passado para o outro lado. E a gente canta, né? Precipitou no mar, cavalo e cavaleiro. Mas precipitou mesmo, porque eu não ia passar. Isso não tira a grandeza de Deus. Isso coloca a gente numa questão de fé imensamente maior ainda. De saber que Deus libertou esse povo. Libertou, tirou todo esse povo daí. Mas vamos para cá. Aonde nós estamos? Lá no 17, pai. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. se você contar, se pensar que uma geração, cada geração tem 40 anos pelo menos, dá ano pra caramba. E não bate as datas. Agora vamos pensar nas mulheres que aparecem aí. Tamar, Raabe, Ruth e a última, Maria. Por que será que Mateus coloca essas 4 mulheres aqui, de certo modo, soltas dentro do texto? E a gente vai pegar a mais conhecida, Maria. Maria, se a gente olhar sem o olhar da fé, Maria não foi uma mãe solteira? É. E aí a gente volta lá nas outras, né? E essas outras aqui também aparecem, porque tem uma dessas aqui que é prostituta. Raabe. Por que será que coloca uma pessoa que é prostituída aqui? Por que coloca Maria solteira aqui? Porque se a gente for olhar, o próprio Senhor diz, né, que o sol quando nasce, ele nasce para todos, e a chuva quando cai, ela cai para molhar os bons e os maus. Então, esse Deus que vem, ele não vem para fazer acepção de pessoas. Então, quando a gente olha para a genealogia de Jesus, não é? Olhando com esse prisma aqui, a gente vai olhar que o Senhor nasceu para salvar a todos, especialmente
especialmente aqueles que ninguém quer. Raabe, Tamar, Ruth, Maria. Maria. Porque se fosse olhar as leis da época e não tivesse sob o olhar do Altíssimo, Maria teria sido, né, apedrejada. Ela só não foi porque José aparece uma palavrinha definindo ele. Qual é a palavra? E só diz isso de José, não diz mais nada. Ele era justo. Então, isso aqui é o encantamento se a gente pensar em querer ser um homem verdadeiro, o cara que disser assim, eu quero ser, meu pai dizia, né, honrar a calça que eu visto, eu tenho que ser como José. O justo. Agora, José não era nem o justo, não aparece o artigo para definir, né? O artigo definido o, não. Porque o justo é um só, Jesus. Esse é o justo por natureza. José aparece entre vírgulas no texto, diz assim, ele era justo. Então, isso aqui é muito importante porque a justeza de José salvou a vida de Maria e salvou a vida do menino. Se não fosse por José, a gente dá muito valor a Nossa Senhora, e tem que dar mesmo, né? Mas a gente precisava olhar com um carinho imensamente grande para José. Claro que a igreja olha, né, e colocou José como patrono universal da igreja, não é qualquer título, né? Ele é o patrono universal da igreja, porque a igreja percebe que esse justo aqui salvou a vida de Maria e de José e não foi só uma vez. Foram várias vezes. Então, quando a gente olha para a genealogia de Jesus, olha que os autores não gostam de chamar de genealogia, gostam de falar de livro da origem, justamente porque eu posso ligar esta origem aqui com a origem do Gênesis, não é? Por exemplo, quando diz, não é? Lá no comecinho, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ele não diz livro da genealogia, ele diz da origem. Genealogia tem a ver com ramificação, né? A minha genealogia, se eu for buscar Germano, Bellarmino, não sei mais o que, então eu tenho várias genes. A gente faz o desenho da árvore. Eu faço o desenho da árvore. No caso de Jesus, é a origem. Ele tem uma origem fundante, por assim dizer. A origem fundante, por assim dizer, é Deus. Ele saiu de Deus. E na teologia, nem a teologia gosta dessa expressão saiu, porque se saiu é como se arrancasse uma parte, né? E Jesus não saiu de Deus para sair uma parte de Deus. Agora Jesus saiu daqui, ficou arrancou um pedaço de lá e ficou faltando uma parte, né? Ele foi inteiro. Ele é inteiro Deus. Então a expressão que a teologia gosta de usar é emana. Quando a emanação não tira pedaço. No caso de Jesus, ele emana do Pai. Do mesmo jeito o Espírito. O Espírito emana do Pai e do Filho. Não se origina lá. Porque não tem origem, né? Não tem começo. Ele está lá desde sempre e para sempre. Então ele emana de lá. O Verbo de Deus emana do seio da Trindade e aí sim ele ganha uma coisa que ele não tinha antes, que na teologia eles chamam de corporeidade, né? Ele ganha corporeidade, ele assume uma natureza. Por isso que Jesus ele tem as duas naturezas, né? Quais são as duas naturezas de Jesus? Humana e divina. Ele é, por natureza, humano e por natureza divino. Ele não é parte humana e parte divina.
Ele é humano e divino. E uma coisa bonita, né? Porque como ele não tem sangue de José, o sangue que corre nas veias de Jesus Cristo é o sangue de Maria. Aí a gente pode dizer assim, não é? Que Tranquilamente. maravilha, né, Padre? É top. Que maravilha. E aí quando a gente olha para a Eucaristia, por exemplo, né? Querendo ou não, eu tomo o sangue de Jesus e o sangue de Maria. Simples assim. Eu comungo também o sangue. Eu não comungo Maria, prestem atenção. Isso aqui é heresia. Eu não comungo Nossa Senhora. Eu comungo Jesus Cristo. Mas nas veias de Jesus Cristo corria o sangue de Nossa Senhora. Então não dá para a gente desprezar Nossa Senhora em nenhum momento. Percebe? Isso aqui é bonito para a gente olhar. E a gente olhando aqui no fim de tudo, né? Quando diz assim, Jacó foi o pai de José, não foi o amante, não foi o namorado, não. Namorado antes, né? Na Bíblia de Jerusalém aparece esposo também? Jacó gerou José, o esposo de Maria. O esposo de Maria. Dá uma olhada na pastoral. Que também aparece esposo. Porque essa sua é a pastoral, né? É. Então é a mesma coisa que a Bíblia. O esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que significa Jesus? Vai lá no fim, ele dá no finzinho. Antes do portanto. É esposo, é a mesma. Esposo, marido. Sim. E o que significa a palavra Jesus? O Yeshua, né, no hebraico. A gente canta Yeshua. Deus salva. Deus salva. É isso, Emmanuel Deus conosco. Então Jesus é Deus salva. E Cristo é o quê? Ungido. Deus salva. Jesus Cristo. Deus salva. E o Cristo é ungido. Veja, o nome de Jesus, o nome dele, se a gente fosse dizer assim, o nome de batismo, é Jesus. Cristo é a qualificação enquanto Deus. Ele é ungido. É ungido. Ungido. Ele é ungido. O que é uma unção? Quando a gente fala de unção, eu estou falando do quê? De uma emanação do alto. É porque às vezes a gente começa a dizer assim, nossa, eu fui numa pregação lá, o fulano estava tão ungido. Alguém é Capacitado para. Ungido, como é que é? É Unção é a capacidade dele. Capacitado para alguma coisa. Por exemplo, e essa capacidade, por exemplo, na Grécia Antiga, olha como é que era legal. Como era que, porque vocês sabem que as Olimpíadas, né, os Jogos, nasceu na Grécia. Na Grécia. Todo mundo sabe. E como é que eles corriam? Vocês têm noção de como é que um atleta dos 100 metros rasos corria? Eu não sei. Pelado, nuca, mão no bolso. Pelado, nuca, mão no bolso. Sim, e ainda eles eram todos cheios de manias. Olha que interessante. Eram os guerreiros, né? Eles eram o povo belicoso. O grego, ele tem por natureza admiração pelo físico. Pelo físico. Então, lá na Grécia Antiga, eu jamais seria bem visto. Não, de jeito nenhum. Era o corpo sarado. Então o cara ia correr e eles ungiam o cara, o corpo todo. Falava ungir mesmo, com óleo. Com óleo. Por que será que ungia com óleo?
Porque o cara ungido com óleo, ele fica com o corpo liso. Ele fica liso. O que é que você, se você pensar num óleo que você passa aí no rosto, sei lá, onde não fica liso? Então, o corpo dele ungido, ele ficava com o corpo liso, né? Portanto, ficava lépido, rápido. Então, ele tomava banho inteiro, o atleta, de óleo. Chamava de ungido. Né? E esse rapaz ungido e bem treinado, ele conseguia ganhar muito mais, né? Mas o corpo dele era ungido. Então, o ungido é o separado. O ungido é separado. Então, quando a gente precisa tomar muito cuidado, quando a gente começar a dizer assim, o fulano é ungido. Tá, ele pode até... Mas a unção nas mãos do padre quer dizer que a partir daquela unção, ele é separado para determinada função, para exercer o ministério, né? Então, por isso que na ordenação sacerdotal é cheio de rito. Um dos ritos é a unção com óleo, para dizer que do mesmo jeito que esse óleo entra na sua mão, entre também o Senhor na sua vida. Você, a partir de agora, é separado para esta função, para esta determinada função. Jesus, o Deus salva, foi preparado e separado pelo próprio Pai para a missão. Qual era a missão? Salvar a gente dos pecados. Jesus Cristo, Deus salva, o ungido, separado, e esse não foi separado pelo treinador da Grécia Antiga, pelo Pai, pelo próprio Pai. Ele não foi ungido por ninguém. Ninguém ungiu Jesus. Em nenhum lugar aparece unção de Jesus Cristo. Os reis foram ungidos, não sei quem lá foi ungido para dizer, né? Davi foi ungido, Saul foi ungido, né? Salomão foi ungido, era próprio do rito. Ele era ungido porque dizia que era separado para esta função. Jesus não. Não aparece em nenhum momento, em lugar nenhum da Sagrada Escritura que diz que Jesus foi ungido. Não. A única coisa que aparece que ele fez para cumprir o rito foi se deixar batizar. Só isso. Padre, voltando às mulheres. Hoje nós, a Igreja celebra Santa Maria Madalena. Né? E aí uma pergunta que não quer calar. Santa Maria Madalena, o Francisco chamou ela de apóstola, né? Agora, discípula. Mas pensando em Maria, imagine uma mulher nos tempos de Jesus, no meio daquele monte de homens. Como que terá sido? O que a palavra nos diz a respeito do preconceito? Porque Maria já tinha a questão lá era a mulher que ela foi possuída por 7 demônios. Imagine essa mulher que vivia nessa condição marginalizada, olhar para Jesus e caminhar com Jesus, largar tudo para caminhar com Jesus, né? E depois ser apóstolo, realmente merecido, porque o pouquinho que a gente consegue ler nas Sagradas Escrituras sobre ela, deixa muito forte a personalidade dela, como depois que caminhando com Jesus e depois. Que relação que a gente pode estabelecer, porque ela foi contemporânea de Nossa Senhora, de Maria, mãe de Jesus. Quem era que estava aos pés da cruz? Maria. Ela é uma delas. Uma das Marias, né? Maria, a outra Maria e Maria de Cleófas. Uma delas, segundo a tradição, é essa aqui. E é interessante, né? Porque se a gente pensar numa sociedade extremamente machista, numa sociedade em que uma mulher como ela não podia estar em lugar nenhum, por que o autor sagrado coloca essas pessoas
junto com Jesus Cristo. Aí eu me lembro que eu te mandei um vídeo do Padre Léo hoje para tu assistir. Justamente porque ele falava justamente, falando de cura interior e tudo, né? Porque Jesus escolheu, por exemplo, e aqui a gente pode fazer uma alusão às mulheres, escolheu 12 apóstolos. Desses 12 apóstolos, nenhum era santinho. Os melhores amigos de Jesus. Porque na nossa vida, a gente tem muitos conhecidos, mas a gente elege para a gente um pequeno grupo que nós chamamos de melhores amigos, que se a gente contar na mão, sobra dedo. Dos melhores amigos, né? Aquele a quem a gente derrama a nossa vida. Então, Jesus escolheu 3. Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E eu achei interessante o Léo falar assim, e a todos eles Jesus deu um apelido. Os filhos de Zebedeu eram chamados filhos do trovão. Por que será que era filho do trovão? Porque era grosso. Porque era tudo bruto. Era bruto. Era bruto. E um dos que mais Jesus dava coisa para ele fazer era outro, ladrão, Judas. Mas no dia do Getsemane, por exemplo, quem Jesus chamou para estar, levou os 12. E depois no grupo dos 12, ele tinha 3, que sempre estavam com ele. Pedro, que negou, e os filhos do trovão. Esses filhos do trovão são tão filhos da mãe que eram os mesmos que brigou por posição. Olha como essas criaturas eram ruins. Agora imagine Opa, Jesus pelejando para ver se converte nós até hoje. aí E a gente já está desse jeito, aí Vitória. a gente volta no primeiro anunciar, quando o seu Silva perguntou se os discípulos eram bonzinhos, né? Sim. Se todos eram bonzinhos. Imagina. Todos eles, né? Jesus fez questão de colocar os apelidos dele. Os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Trovão é grosso. Pedro. Não foi à toa que ele chamou Pedro de pedra. Eu vou construir sobre esta... É tão bonito, né? Até é poético dizer, né? Sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja sobre essa pedra porque isso aqui é aroeira. Na linguagem nordestina. Porque esse aqui é aroeira, esse aqui não vai arregar. Percebe? Então, aqui nós encontramos umas coisas muito legais para a gente poder pensar, né? No nosso comportamento enquanto pessoa que quer viver Deus. Porque se a gente pensar nessas mulheres que aparecem aqui, que o autor sagrado coloca elas justamente para agregar, aparece a Madalena com seus 7 demônios e o Senhor expulsa os demônios. E o texto de hoje é muito legal, né? Quando a gente olha para o texto de Madalena. Ela ficou do lado de fora do túmulo chorando, mas um fator chama a atenção. Quando Jesus chama ela pelo nome próprio, Maria, aí tem uma frase importante. Está marcado aí, o texto de hoje? Está aqui. Fácil. No finzinho dele. Lá no finzinho dele. Vamos lá. Diz-lhe Jesus, Maria, voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabone. Pronto. Aqui nós temos uma coisa importante. A ação da Madalena ao ouvir no seu ouvido o nome dela,
Por isso que apelido é uma coisa do capeta. Entendeu? Sim. Jesus estava falando com ela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de coisa, e ela não estava nem aí. Mas quando ele chamou pelo nome, ela teve uma ação. Ela se voltou para ele. E aqui a gente precisa aprender uma coisa com Nossa Senhora, com Maria Madalena. É o ato de se voltar. Porque se a gente escutar a voz de Deus chamando, a gente tem que ter a ação dela. E a ação de Madalena foi a ação de se voltar para aquele que ela chamou de mestre. E depois do mandato dele, não é? Tem uma coisa muito legal. Depois que ele diz, eu não me toque ainda, que eu não subi para o pai, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele dá um mandato para ela. Qual é o mandato? Vai, porém, a meus irmãos, e dize-lhes, subo a meu pai e vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Pronto, aqui, ó. E aqui interessante, ele podia ter dito assim, ó. Naturalmente ele podia ter dito, vai dizer aos meus discípulos, porque se o autor sagrado tivesse colocado, vai dizer aos meus discípulos, era aquele grupo reduzido por 72. Se ela tivesse dito assim, vai dizer aos meus apóstolos, porque Jesus tinha definido, havia o grupo dos discípulos e havia o grupo dos apóstolos. Os apóstolos, 12, os discípulos, 72. Quando ele se refere aos discípulos, ele se refere àquele grupo. Minha mãe e os meus irmãos são esses aqui, os 72. Que também é muito simbólico, né? O número. Mas, quando ele fala aí, ó, aos meus irmãos, ele está dizendo para Maria, para Iridão, para o Vitório, para mim, dizendo meu nome, Germano, vai dizer aos meus irmãos. Esse aqui é o mandato. Porque Jesus, a gente tem que tomar cuidado na forma como a gente reza. De vez em quando a gente está rezando, chama Jesus de pai. Jesus não é pai. Jesus é irmão. Ele é meu irmão mais velho. Então, quando eu me referir a Jesus Cristo, eu tenho que me referir a Ele como irmão. E o irmão mais velho. E por que isso é importante? Porque lá, lá em Israel, o irmão mais velho é quem assume às vezes de pai. Então, na festa judaica, por exemplo, quando o pai já era falecido, quem assume a cabeceira, isso aqui, é o irmão mais velho. Irmão mais novo não tem direito, irmão do meio não tem direito. Qual era o direito desses irmãos? Se tornar guerreiro. Porque toda a herança ficava com o irmão mais velho. Eu sou herdeiro das coisas do meu pai. Olha. Viu? Porque ele além de tudo, Jesus era primogênito. O que é uma coisa primogênita? Única, né? Ele era o único. Então ele era o único herdeiro daquilo que o pai tem. Mas pela bondade dele mesmo, ele partilha dessa herança com a gente que é os irmãos dele. Por isso que ele diz a Maria, vai dizer aos meus irmãos. E aí Maria chega lá nos irmãos e ela diz o quê? Eu vi o mestre. Na Bíblia de Jerusalém diz isso, né? Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Pronto. Vi o Senhor. Hoje eu disse na homilia, desse jeito. Como seria bom se em cada missa que terminasse, a gente encontrasse as pessoas e dissesse, eu vi o Senhor. Mas infelizmente, às vezes nem nós padres, por falta de espiritualidade, muitos de nós, e até eu de vez em quando, né?
a gente não consegue ver o Senhor. A gente faz um rito, lá parte a hóstia, coloca lá dentro do cálice e tome comida na boca dos outros e pronto. Não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nem a gente padre, que está ali com a mão no mistério, vê o Senhor. Porque de repente os barulhos e as coisas desse mundo vai como que tampando o Senhor me chamando, Germano. E vai me chamando, eu nem me viro, né? Não escuta a voz. O que eu preciso entender é que eu fiz adesão a um Jesus Cristo de cruz. Ele ressuscitou. Eu faço esse caminho passando pela cruz. A Eucaristia, o meu encontro com Jesus na Eucaristia, nesse tempo de pandemia, é o que tem me feito vencer, ficar de pé, me levantar de novo. Mas a cruz, ela continua, é o caminho da redenção, é o caminho de ser melhor todos os dias, é o caminho. Eu tenho muito receio quando eu escuto alguns pensamentos assim, que não é o pensamento cristão, é um Jesus Cristo, as pessoas que vivem um Jesus Cristo sem cruz. Se não me falha a memória, eu já vi isso escrito no livro de Gálatas, que fala que é impossível nós vivermos em Jesus Cristo sem passar pela cruz. Claro, Isso aqui, mas ainda tem o mesmo muitos Jesus. pensários assim, que a gente resolve o problema e fica feliz para sempre. E nós não estamos vivendo um conto de carochinha, né? O mesmo Jesus disse para nós, né? Eu acho muito legal nessa passagem que eu vou citar, porque é uma passagem conhecida minha, que eu gosto muito, que ele diz assim: quem quiser. O Senhor não diz, você tem que. É quem quiser. O que mais encanta em Jesus Cristo é justamente isso aqui, ó. É se você quiser. Você quer? Aí a gente vai dizer quer. Então, se você quiser, pegue a sua cruz, é a sua, viu? Eu pego a minha, você pega a sua, você pega a sua, vocês pegam de vocês. Porque Jesus não carrega a cruz de ninguém. Por isso que a gente fala, cada um com a sua cruz. Esse dito popular é muito sábio. Cada um com a sua cruz. Que se você quiser me seguir, pega a cruz do seu casamento, a cruz dos seus filhos, né? Não é que os filhos sejam uma cruz, mas você educar filho, você viver casado, você viver ministério, você viver, buscar a vida de santidade, é cruz. Mas eu não quero nada disso. Eu quero levar uma terceira pessoa para dentro do meu casamento, eu quero viver o ministério de qualquer jeito, eu vou levar os meus filhos para a zona, Esse não é o caminho de Cristo. Ele disse, se quiser, quem quiser. Não é obrigação. É porque às vezes a gente fica enfiando Jesus Cristo goela abaixo dos outros, né? Dizendo que você tem que aceitar Jesus. Não, você não tem que aceitar nada. É se quiser. A proposta é essa aqui, ó. A proposta é essa. Tá dado, tá aí. Aí a gente coloca na balança, né? Essa proposta de Jesus aqui é boa. Essa aqui é alegre. Mas amanhã eu vou estar com ressaca. Essa aqui é pesada, mas amanhã eu não vou estar com ressaca. Pronto. Aí eu não bebo. Porque amanhã... O porre dá, A a bebida euforia, antes, né? O antes, a ansiedade do viver do que você vai viver, não te deixa pensar nesse aqui. Só depois que você está na ressaca mesmo, no sofrimento, é que vem a síndrome, né? Vem a agruras. O que hoje tem que fazer? Então, é um caminho mesmo. Por exemplo, tropeços, de quedas, um chamado dos discípulos, né? Jesus encontrou um dos discípulos, teve com ele lá, chamou os outros irmãos, vamos lá ver Jesus, esse homem aí, vamos. Aí um vai e pergunta para ele assim, eles eram conhecidos, que pergunta mais tonta, porque eles eram tudo conhecidos ali da beira da praia, de conversar tanto tempo. Onde você mora?
Se Jesus fosse um cara como eu falo, moro naquela casa que você vai todo dia tomar café, não é? Mas a parte teológica é legal, não é? Porque Jesus não impõe. Onde você mora? Venha e veja. Venha e veja. Ele não está dizendo assim, eu moro lá naquela casa, na rua José Joaquim, 699, tem um portão que arriba, tem 2 carros na garagem, não é? A gente janta todo dia, comida legal. Venha e veja, experimente. Se você gostar, fica. Se você não gostar, vai embora. Que parece muito com o discurso do pão da vida. Ele fez aquela discussão grande, já João capítulo 6, né? Gigantão. Todo mundo foi embora. E Jesus ficou olhando para aquele povo indo embora. Porque se sou eu que você vejo a minha igreja, o povo indo embora, já começa a entrar em parafuso. Não muda o discurso numa vírgula. E chega para eles e fala assim, vocês não vão? É a proposta. Por isso que em Jesus é leve, né? Não tem imposição. Ah, você tem que se converter. Tem nada. Não quero. Quem é você para me fazer converter? Não quero. É proposta. Eu te apresento Jesus Cristo, que tem essa proposta. Você quer? Tá, o mundo tem, essa linguagem que a gente fala, né? Eu acho tão estranho, o mundo tem. Não é todo mundo? Tá. O mundo tem essa proposta. A vida em Jesus tem essa proposta. O que é que você quer? Você quer continuar usando droga? Você quer continuar se prostituindo, traindo sua mulher, fazendo um monte de coisa, vendo pornografia, fazendo... Você quer isso aqui? Porque isso aqui é bom. Ou a gente acha que é ruim? É um filme pornográfico para alimentar a safadeza? Porque a safadeza é boa? Quem disse que é ruim? Tá, não. Enfim. Aqui é Jesus Cristo. Não tem filme pornográfico, não tem bebedeira, não tem droga, não tem prostituição. Tem que calar a boca. É aqui. Tá aqui, ó. A proposta está dada. O que você quer? Ah, eu quero ficar aqui, mas de vez em quando eu venho para cá. E Jesus diz, não. Assim não. Ou você fica aí, ou você fica aqui. Morno não é? É o tal do morno. Então Jesus diz, olha, a proposta é essa aqui. Para nós padres, né? Chega no seminário, nenhum reitor engana a gente. Nenhum. Não é? No caso do Vitório, que está no discernimento vocacional estudando lá. Eu cheguei para ele, você quer, Vitório? Eu quero. Você vai poder trair a sua mulher, você vai ter que fazer um monte de... Você quer? Ah, vou experimentar. Ah, vai experimentando aí. Mas sabendo que se chegar daqui 3 anos e ordenar, já era, né? Se não, no meu caso também, o padre Ovidio, o padre Petico, chegaram e disseram, olha, você não vai poder namorar, você não vai poder beijar na boca, você não vai poder ir nos lugares que você ia, por exemplo, você gosta de dançar, gosto, mas você não pode mais ir em forró. Você quer isso? Quero. Então não vai mais em forró. Simples assim. Ah, mas eu vou nos lugares que ninguém me conhece. A gente se engana, né? A gente se engana. Pode não ter ninguém que esteja vendo. E pode ter ninguém não sabendo, mas olha que legal. Eu sei que eu sei. É colocar a cabecinha no travesseiro. Né? Aí vai pesar. Aí já viu, Aí né? vai pesar. Ô padre, hoje, a leitura de hoje, né? A leitura de hoje diz muito isso pra gente, né? Sim. Né? Da gente ir buscar o amor da nossa vida, né? É acordar de manhãzinha. Que poema lindo que é aquela primeira Todos os dias, né? Todo mundo teria que ler o Cântico dos Cânticos. Eu me lembro que eu estava em Batatais, 2011, e eu dava formação para os jovens do TLC, eles me amam, né? Não sei porquê. E aí, eu brincando com eles um dia, eu falei, você sabe por que eu falo com os meninos solteiros lá? Você sabe por que vocês não conquistam a menina? Porque vocês são um monte de tonto. Porque vocês não são românticos. As meninas ficam tudo eufóricas, né? Porque toda mulher gosta de romantismo. E aí eu disse para eles assim, que olha,
sabe aonde você vai aprender a namorar? Na Bíblia. A Bíblia ensina a namorar. Leia o Cântico dos Cânticos e recite alguns poemas que tem ali. No outro encontro foi só risada, né? Porque 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, eu coloquei um de frente com o outro, assim, né? Não tem namorado nem nada. E vamos imaginar que você vai conquistar essa pessoa aqui. E você vai recitar esse poema aqui do Cântico dos Cânticos. O seu corpo é igual, não sei o que lá, e eu vou subindo no seu corpo, apalpando-os. Porque o livro do Cântico dos Cânticos, né, a gente brincava lá na teologia, parece uma cena pornográfica. E que, na verdade, é uma grande declaração de amor de Deus à sua igreja e de sua igreja a ele, Deus. Na leitura de hoje, a gente percebe isso nitidamente. A igreja, que é a noiva, né? Ela vai ao encontro desse noivo até encontrar. Ela tem desejo de encontrar. Na leitura de hoje. 4 versículos que diz muito para nós. Ela vai até encontrar. E se a gente colocasse, por exemplo, em paralelo a questão do noivo e da noiva, tem um texto do João capítulo 2, que é das bodas de Caná, não é? Que aparece ali umas figuras importantes, né? Aparece o noivo, mas não aparece a noiva. Quem é o noivo? Meu noivo é Jesus. E quem é a noiva? Não está ali. Como é que tem uma festa de casamento que a figura da noiva não aparece? A noiva Que ela era mais importante. Toda a festa de casamento, a noiva é a mais importante. A noiva é a igreja. A noiva é a igreja. O noivo é o Cristo. Essa noivinha aí dos cânticos dos cânticos. Gente, mas é belo demais, é perfeito demais. A noiva é a igreja. E quando você mergulha dentro dessa leitura, que você lê, e aí você tem esse entendimento, aí você começa a ver a grandiosidade da palavra de Deus. Você vai se identificando, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, quando ele diz assim, no começo do texto começa dizendo assim, houve um casamento. O casamento já existiu. Houve um casamento. Eles estavam na festa. Jesus e os seus apóstolos foram convidados. No meio do sei que lá, o vinho veio a faltar. Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. E aí aparece Maria, do nada. Porque Maria tinha sido convidada também. Mas as mulheres não ficavam na sala, muitas vezes, naquele tempo. Ela veio a faltar. Por que danado que a pessoa não foi dizer para o dono da festa que tinha acabado o vinho? O que foi dizer para Maria? O que ela tinha a ver se era uma pobre convidada qualquer? O que tem a ver dizer para Nossa Senhora que o vinho acabou? Nada. A representatividade de Maria ali é a figura de igreja, né? Maria é a igreja. O Concílio Vaticano define Nossa Senhora como modelo e tipo de igreja. É assim que ele define Nossa Senhora. Então, o vinho veio a faltar, por assim dizer, na igreja. E se o vinho veio a faltar na igreja, é porque esta mesma igreja, de repente, em algum momento, se afastou do noivo, que é Jesus Cristo, né? Então esse Jesus agora, ele vai transformar a água barrenta da vida da igreja, agora num vinho novo, da alegria. Ele vai fazer isso, né? E ele vai fazer, e aparecem umas figuras, né, ali muito importantes, que são 6 talhas.
que disse que em cada talha, os excessos, né? Da Sagrada Escritura é ótimo, né? Os excessos da Bíblia eu acho muito legal. Mas se a gente lê com outra hora, começa a rir. Os excessos é bom, né? 6 talhas, cada uma cabia 100 litros. Cara, é vida, né? Mas tinha 6, então 600 litros de água transformada em vinho. Tudo isso para dizer o quê? As talhas são as pessoas, né? Sou eu e vocês. E eu preciso estar transbordando de vinho novo. Porque se eu estiver vazio, eu sou uma terra seca que não produz nada. Se o meu casamento for uma talha seca, ele é um casamento fadado a se acabar. Então eu tenho que pedir constantemente que o vinho, a água, né, seja transformada todos os dias. Porque quando a gente toma umas 3 taças de vinho, como é que a gente fica? Dando risada de tudo. Legal. Feliz, né? A felicidade do vinho novo no casamento, ela tem que existir. Todas as vezes que eu coloco vinho novo, eu vou fazer com que o meu casamento, o meu ministério, a minha vocação, o meu namoro, o meu trabalho, ele perca o peso. Você viu como cada chapada fica leve? Tem peso. Então, aquele que está inebriado pelo Espírito Santo, portanto, cheio do vinho novo, ele é uma pessoa leve. Ele não é uma gente chata, não. Como diz o Léo, né? Tem igual gente chata, né? Porque ele não experimentou o vinho novo. O chato não experimentou o vinho novo. Ele vai ficar tomando vinho chapinha a vida toda e chato. E aí, depois a gente termina, né? Depois o autor sagrado começa a dizer assim, né? Que o mestre Sala chegou e falou assim, engraçado, né? Normalmente vocês servem o vinho bom primeiro, depois quando já estão bêbados, serve o vinho menos bom, né? Vocês deixaram para servir o vinho bom por último. Por que será que tem que ser assim? Na verdade, o vinho teria que ser bom do começo até o fim. Mas as nossas escolhas, muitas vezes, vai colocando o vinho novo para o fim. A gente, como na nossa juventude, a gente vai escolhendo, né? E quando chega na fase adulta, minha, sua, aí é quando a gente vai querer o vinho novo. Mas a gente não poderia ter tomado esse vinho o tempo todo? Não. A gente deixa para tomar na fase adulta. Mas já no fim, né, que a gente já está emborcando, né? 8h40 a gente já começa a emborcar, aí a gente quer tomar vinho novo. Essa curva vai descendo. Essa vai descendo. Os tempos de pandemia, né? A curva vai achatando. Então a gente quer tomar vinho novo. E o danado de Jesus é tão bom com a gente que ele dá o vinho novo. Né? Que se ele fosse ruim, eu falo, já que você tomou chapinha até agora eu vou te dar um chamizeiro. Mas é bom e justo, ele vai dando as coisas boas para nós, para que pelo menos no fim da vida a gente experimente aquilo que é bom. Esse é Jesus. Simples assim. Tá bom? 10h30, chega, né? 10h40. Maravilha. Combinado, gente? Quarta-feira tem mais? Opa! A gente conversar, porque como diz o Tom, é uma prosa. Uma prosa que Essa parte é boa. a prosa a gente vai tirando dúvida, não precisa de ficar achando, como é que vai ser? Não, ela vai tirando dúvida, né? E a gente vai se colocando aqui. Deus abençoe a vocês todos que estiveram conosco até agora, né? Nesse momento de partilha, de encontro, de troca de experiência, de mais do que aprender sobre o Evangelho, é a gente viver o Evangelho, né? Colocar ele na vida. E a gente vai aprendendo, praticando, né? É assim, simples assim. Deus é simples, a gente complica, né? Então vamos tirar as complicações e viver na simplicidade. Combinado? Muito bom. Então vamos. Mais alguma coisa? Não. Tá
para hoje. Muito bom, né? Assim, acho que a gente fez foi bem profícua mesmo, pensando que nós trouxemos a origem, né? A origem de Jesus, o princípio, e a gente fez esse elo com as leituras belíssimas do dia de hoje, e ainda o Senhor me fecha com essa leitura do Vinho Novo, que é, né, a própria razão, é a nossa essência viver em Jesus Cristo. Foi muito bom, muito obrigada de vocês estarem conosco. Deus abençoe todos vocês, viu, povo de Deus? E vamos viver junto esse tempo, né, de encontro, de troca de experiência, né? E vamos colocando vinho novo na nossa vida, todos os dias. E pensando que a gente tem que ir ao encontro do nosso verdadeiro amor. E quando ele pronunciar o nosso nome, a gente precisa fazer que nem Madalena, se voltar para ele. Simples assim, não precisa fazer mais nada. O resto ele faz, né? Ele manda a gente, vai dizer aos meus irmãos, eu vi o Senhor. Simples. Bom, vamos receber Deus a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós e sobre as suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Nos encontramos amanhã nos nossos muitos horários. Amanhã tem adoração, sexta-feira tem live musical, então a vida segue e vamos rezar para essa pandemia terminar, claro, fazendo a nossa parte, nos cuidando, nos preservando, para que o outro tenha saúde também. Boa noite, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Também.